Gadamer foi um crítico do historicismo, mas o caminho que ele trilhou para fazer a crítica ao historicismo foi por meio do desenvolvimento daquilo que ele chamou de hermenêutica filosófica, ou então de tomada de consciência, mas não agora histórica, como os historicistas propuseram, e sim a tomada de consciência hermenêutica. O modo como Gadamer fará ou fez a sua crítica ao historicismo se realizou via a descrição de como a verdade se sobrevém na experiência com as ciências humanas. Esse não foi o único objetivo da sua obra maior, Verdade e Método, publicado em 1960, mas foi um dos seus objetivos. E esse objetivo está totalmente direcionado a repensar a compreensão, o método, o modo como se lida com a verdade ou como a verdade sobrevém às ciências humanas. Em Verdade e Método, sua obra maior, como disse, Gadamer pretende fazer uma crítica tanto ao esclarecimento, também conhecido como iluminismo, assim também como uma crítica ao historicismo e o seu fundamento romântico. Na última aula, tentei mostrar como Walter Benjamin fez a crítica ao historicismo, como Walter Benjamin tentou mostrar que o historicismo, de um certo modo, ele é um movimento que quer conhecer o passado, ou pretende conhecer o passado como ele realmente foi, monumentando o passado e, de um certo modo, ocultando com isso a semelhança, a identidade do historiador com esse passado heróico, monumental de uma nação, fazendo uma crítica histórica materialista e denunciando o que há de fundo dessa história dos historicistas, que é a história dos vencedores a despeito das classes oprimidas, das classes renegadas na história moderna burguesa. Gadamer trilhará um outro caminho. O caminho da sua crítica é um caminho que, ora, se faz por meio do impulso que a filosofia de Heidegger ofereceu, assim como a filosofia de Edmund Husserl com a fenomenologia, ora fará essa sua crítica por meio do impulso que a sua nova compreensão sobre hermenêutica se trilhará por meio da sua própria contribuição ao giro ontológico. Esses conceitos, giro ontológico, fenomenologia, não são objeto dessa aula. O mais importante é o modo como Gadamer contribuirá para esse movimento que faz uma crítica à filosofia do século XIX. Gadamer nos diz que a compreensão, isso nos caminhos de Heidegger e de Edmund Husserl, a compreensão é mais do que um método, é mais do que um modo de entender o objeto das ciências humanas que se faria por interpretação, ou como pensava Dilthey, por meio da conexão de vivências, por meio da interpretação, da expressão de uma vivência do passado, como se poderia pensar que a ciência da história faria. Gadamer vai nos dizer que a compreensão é muito mais um modo de existir. Compreensão não é um método, um procedimento. Compreensão é um modo de estar no mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra físico. O mundo aqui pode ter o planeta Terra físico dentro, mas o mundo é mais do que isso. O mundo é os valores. O mundo aqui significa as nossas relações humanas. O mundo é a cultura, a tradição, o modo como vivemos com os outros, com as coisas, com a linguagem. Compreender não é método meramente. Compreender é o modo que existimos, é o modo de existir,
é o modo de estar no mundo. Estamos sempre compreendendo, estamos sempre interpretando, estamos sempre lidando com a linguagem e o modo como a linguagem representa ou apresenta as coisas. Com isso, Gadamer também vai nos dizer que este acesso ao passado não se daria simplesmente como os historicistas pretendiam. Repetindo, os historicistas, na verdade lembrando, os historicistas tinham a pretensão de entender o passado exatamente como ele foi, tentando acumular o máximo de informações possíveis por meio de estudos documentais. E, ao fazer isso, se pretendiam realizar essa tarefa histórica de modo científico, rigoroso, sem preconceitos, para entender o passado exatamente como ele foi, para acabar com a distância histórica, com a distância que a história nos coloca entre nós aqui no presente e aqueles ou aquelas ou os acontecimentos do passado. Gadamer fará sua crítica justamente contra essa pretensão dos historicistas. Gadamer vem nos dizer, em verdade, então, que se quiser entender o passado, é preciso entender que esta distância histórica não é um obstáculo para se entender o passado, mas sim a condição de possibilidade mesma para se entender o passado. A distância histórica não é uma dificuldade para o historiador. A distância histórica, aquilo que nos separa do passado, aquilo que faz o entrecaminho entre nós e o passado, é o ponto de partida para entender o passado. Avançando no tema, o que Gadamer quer nos mostrar é que, em verdade, não se acessa o passado sem intermediações. Não se acessa a história sem interpelações do presente, ou ainda, sem as interpelações dos efeitos deste passado até hoje. Não se acessa o passado esquecendo-se ou fingindo que não ocorreram uma série de acontecimentos e não se construiu uma série de opiniões sobre este passado até entendermos o que aqui se entende como presente. É muito importante que se entenda que para Gadamer a tarefa da compreensão não é uma tarefa sem preconceitos. A tarefa da compreensão é uma tarefa que parte-se dos preconceitos. Os preconceitos, assim como essa distância histórica, são condições de possibilidade para se entender o passado. Gadamer nos diz que foi o iluminismo e o racionalismo de base cartesiana que colocou aquilo que ele chama de preconceito sobre os preconceitos, que colocou, em verdade, uma suspeita sobre todas as nossas opiniões prévias ao procedimento crítico, racional, metódico de se entender o seu objeto. Foi o iluminismo que criou esse tipo de pensamento que se autodeclara crítico. Para Gadamer, isso não é exatamente um problema, o pensamento crítico. O que é um problema é achar que seria possível entender alguma coisa, interpretar, compreender alguma coisa, como o passado, por exemplo, sem preconceitos, como se isso fosse possível. Ou mesmo sem a influência daqueles ou daquelas que são autoridades sobre determinado tema. Para Gadamer, o iluminismo e a sua suspeita em relação aos preconceitos acabou gerando uma dificuldade para se entender e se interpretar os objetos das ciências humanas. Pois acabou tirando a possibilidade desse intérprete de se perceber como aquele que está dentro de uma tradição e que todo o seu modo de lidar com o passado está já interpelado, atravessado pelas opiniões, pela história, pelos efeitos dessa história
pelos efeitos que esse passado produziu até o seu momento de desvelamento, de descoberta, de interpretação do passado. Gadamer não faz só uma crítica ao iluminismo. Gadamer também faz uma crítica ao romantismo que está de fundo ao historicismo, como sabemos. Gadamer sabe que, do mesmo modo que os iluministas tinham uma suspeita em relação aos preconceitos do intérprete ou do cientista, do mesmo modo que os iluministas tinham uma relação de suspeita em relação a todas as ideias prévias, todas as interpelações do presente para acessar o passado, Gadamer também achava que os românticos possuíam também um obstáculo para a tomada da consciência não mais histórica, e agora hermenêutica. Os românticos também criaram um obstáculo, que é o obstáculo é um obstáculo construído a partir da inversão do iluminismo. Gadamer também achava que era tão problemático quanto a inversão que os românticos fizeram sobre o iluminismo. Para Gadamer, os românticos, em vez de criar uma suspeita sobre o passado, os românticos tinham, em verdade, um apego ao passado, um apego à tradição, um apego tão grande que pretendiam entender o passado como ele talvez realmente tivesse sido. Para Gadamer, os românticos estavam apegados ao passado como se o acesso a esse passado pudesse ser feito de modo direto. Porque esse passado não passou, esse passado está presente na cultura de um povo, na cultura que formou este sujeito romântico. Para Gadamer, isso também é problemático. Para Gadamer, a ideia dos românticos de que a tradição é este lugar que eu posso acessar e me apegar a essa tradição, como se esta tradição mesma também não tivesse história, e este cientista, esse romântico, esse historiador, também não estivesse na história, afetado pelo passado, afetado pelo modo como esse passado foi diferentemente recepcionado do passado ao presente, isso também para Gadamer é problemático, tanto quanto as pretensões de neutralidade dos iluministas. Para Gadamer, românticos e iluministas acabam se encontrando nessa ideia de que se pode acessar um objeto sem preconceitos. Seja porque os iluministas entendiam que se fazia isso suspeitando das autoridades e suspendendo os juízos prévios, confiando apenas no procedimento da razão, seja porque os românticos achavam que se poderia se agarrar ao passado que não teria passado para nós, um passado que, estagnado no tempo, estaria ali aberto como um documento numa gaveta, pronto para ser aberto e lido e compreendido como ele foi, ou melhor do que as pessoas o entenderam, já que se poderia ter mais informações sobre o passado. Para Gadamer, o que se perde no meio deste caminho, tanto dos iluministas quanto dos românticos, é a ideia de que o historiador, ele também está na história, ele também está no tempo, mas mais do que isso, a história, a tradição a qual este historiador ou esta historiadora pertencem, ela não está estagnada, ela também possui a sua história. A tradição tem a história dos seus efeitos, das suas recepções, dos modos distintos que o passado foi lido e chegado, ou o modo como esse passado encontrou esse historiador, formando, inclusive, os seus conceitos prévios. Para ser mais claro, tentando ser mais claro, Gadamer nos diz que o acesso ao passado não pode ser um acesso neutro,
como se esse acesso fosse sem preconceitos. Ou então, que esse acesso fosse, de um certo modo, fácil, se nos depararmos com documentos do passado. E ao lermos esses documentos, poderíamos reproduzir o que o passado foi. Para Gadamer, esse acesso, em verdade, só poderia ser dado se este historiador pudesse ou puder ter cada vez mais consciência de que o seu acesso ao passado é intermediado, interpelado, influenciado pelo montante de opiniões, de conceitos formados previamente a esse querer entender, a esse procedimento de entender o passado, que o próprio passado construiu até o dia em que o historiador se propôs a entendê-lo. Quanto mais o historiador tem consciência dos seus próprios preconceitos, mais claro pode ser a ele a compreensão sobre o passado. Porque é aí, na clareza, na consciência, na tomada de consciência dos seus próprios preconceitos, daquilo que o influencia, ou daquilo que o passado foi construído e revisado muitas vezes até o momento em que ele entende o passado. É nessa tarefa de tomada de consciência dos próprios preconceitos, do lugar de onde se está olhando o passado, de onde se está escutando o passado ou lendo o passado. Quanto mais consciência se tem, então, das opiniões que foram repassadas a esse historiador nas escolas, nas universidades, entre os amigos, entre as amigas, entre a mídia, quanto mais consciência tem o historiador dos seus próprios preconceitos, maior capacidade ele poderia ter de distinguir aquilo que é preconceito daquilo que o objeto do documento histórico quer dizer, do texto quer dizer, por exemplo. Quanto mais capacidade esse historiador tem, quanto mais consciência que gera essa capacidade que o historiador tem de entender o passado por meio da consciência dos seus próprios preconceitos, então esse historiador pode distinguir aquilo que é familiar daquilo então que é novo. Para ser mais claro ainda, Gadamer está nos dizendo que o historiador não faria como Schleiermacher pensava, que seria a tarefa de reproduzir o passado, e até reproduzi-lo de modo tão perfeito que se poderia entender o passado melhor do que ele mesmo, melhor do que as próprias pessoas que viveram no passado. Em verdade, essa tarefa é uma tarefa de produção, é uma tarefa nova, em que o historiador sabe que o seu acesso ao passado tem interesses no presente. Quando o historiador pretende estudar um certo acontecimento histórico, para utilizar o exemplo da última aula, a revolta da cabanagem, ou o movimento da Belle Époque, financiado pelo ciclo da borracha, do látex extraído das árvores que produzem látex na Amazônia. Quando ele se propõe a fazer esse estudo do passado, seja da revolta, da Revolução Cabana, seja da Belle Époque, ele precisa entender que o seu interesse já está atravessado, primeiramente, por exemplo, pela escolha desses objetos e não de outros. O historiador precisa ter consciência de que, se ele está estudando esse objeto, ele tem que se perguntar: por que estou estudando esse objeto e não outra coisa? A escolha do seu objeto já está, de um certo modo, atravessado por um interesse do seu presente, seja um interesse de classe, seja um interesse em revisitar a história, seja um interesse da bolsa que o financia. Primeira coisa, aqui seguindo o exemplo. Uma segunda coisa é que esse historiador precisa entender que, além do seu objeto de escolha sobre o objeto escolhido sobre o passado já está atravessado pelo seu interesse do presente, o modo como ele lê esse passado já parte de preconceitos formados deste passado até agora, transmitidos, trazidos, e aqui é a origem da palavra tradição, que tem
uma explicação jurídica dos direitos reais, quer dizer, aquilo que se traz, aquilo que se transmite, transmitido, trazido por meio de outros historiadores, por meio das pessoas que falam sobre o passado, das narrativas, dos documentos, sejam eles ideológicos, sejam eles com pretensão de falsificação, intencional ou não. O historiador precisa saber, ter consciência cada vez mais de que o seu acesso ao passado é um acesso formado por este próprio passado, que não passou simplesmente, mas que está sempre gerando efeitos, e que o presente também gera efeitos ao passado de modo mútuo. O historiador, para Gadamer, tem que tomar consciência dos seus próprios preconceitos. Alguém poderia perguntar mas então, os iluministas estavam errados e os preconceitos são a condição de possibilidade? Então, por que os iluministas queriam tanto suspender os nossos juízos prévios? Nossos juízos prévios, nossos preconceitos não podem, na verdade, atrapalhar a compreensão do passado, já que a transmissão, já que esses preconceitos são produtos dessa transmissão do passado até hoje. Essa transmissão não pode ser uma transmissão que falsifica, intencionalmente ou não, o passado. Esses preconceitos não podem ser obstáculos, como os iluministas achavam, ou como os historicistas de base romântica entendiam que esse acesso ao passado com preconceitos dificultavam entender o passado como ele realmente foi. Gadamer tem consciência disso, porque ele sabe que, por outro lado, apesar dos preconceitos serem a condição de possibilidade de se produzir algum conceito sobre o passado, aqui no nosso exemplo, nem todo preconceito é legítimo, nem todo preconceito resiste à estranheza, à verdade que o texto pode nos propor. Nem todo preconceito nos serve mais. Alguns preconceitos podem se tornar defasados, podem perder a sua validade diante das descobertas históricas. A tomada de consciência hermenêutica nos exige, como já falei, que se tenha consciência de que somos interpelados pelas opiniões do presente e que essas opiniões do presente são efeitos de uma série de opiniões transmitidas desde o passado até hoje. Mas essa tomada de consciência hermenêutica não significa dizer que estamos submetidos a essas opiniões do passado. Não significa dizer que estamos necessariamente submetidos às opiniões que se formaram desde então. Se estivéssemos, por que entender o passado? Os preconceitos já dariam conta sobre o que o passado foi. Por que investigar documentos se os preconceitos sobre o que foi a Cabanage e o que foi a Belle Époque já nos seria o suficiente? Um exemplo. É bem comum em Belém, aqui na Amazônia, se pensar que a Belle Époque foi um momento romântico de ouro, uma era de ouro, de muito crescimento e desenvolvimento civilizacional. Essa opinião sobre o passado, essa verdade, ou essa pretensa verdade sobre o passado, não é de todo falsa, não é de toda falsa, como também não é de toda verdadeira. Pelo menos para quem quer iniciar a investigação histórica. Mas é fato que essa é uma opinião comum e transmitida pelos historiadores e seus interesses, intencionalmente falsificadores ou não, da Belle Époque para cá, do século XIX para cá. O que Gadamer exige, o que ele quer de nós, o que ele demanda com a sua compreensão, com a sua proposta de consciência hermenêutica e hermenêutica filosófica, em que o compreender não é um método, mas um modo de existir, é que nós possamos primeiro ter consciência que temos esses preconceitos sobre a Belle Époque, em Belém, e o modo romântico como ela foi compreendida. Para depois entender que esses preconceitos podem, sim ou não, resistirem a uma investigação sobre o passado. Esses preconceitos que nós temos consciência não nos submetem a entender a Belle Époque como uma era de ouro, não necessariamente. Esses preconceitos podem cair diante de uma investigação sobre quem viveu a Belle Époque em Belém,
Quem é a classe que viveu? Havia uma maioria, provavelmente não viveu a Era de Ouro da Belle Époque, não viveu não morava nos grandes sobrados, nos grandes casarões de traços neoclássicos, Art Nouveau, ou de traços góticos, ou que simulavam a arquitetura gótica europeia. Em verdade, o que Gadamer nos quer, o que Gadamer exige, o que ele quer da gente, o que ele quer de nós, ele nos quer desse ponto, ele nos quer mesmo, é que tenhamos um apego à objetividade da coisa do texto. Mas essa objetividade da coisa do texto só pode surgir se conseguirmos ter consciência daquilo que é do texto e daquilo que trazemos do passado. E aqui é importante a tarefa crítica que os iluministas propuseram. E aqui é importante a razão crítica. E aqui é importante também a tarefa de se investigar fontes primárias, de se investigar documentos como os historicistas queriam. Mas é preciso saber que esse acesso ao passado, a esses documentos, e o uso dessa razão crítica precisa levar em conta que não somos sujeitos sem história, e nem que esse passado é sem história, e sim que somos sujeitos na história e que esse passado tem uma história de efeitos até hoje. E então, esse historiador, tendo consciência dos preconceitos que ele parte para entender o passado, ele pode confirmá-los ao ler essas fontes e dizer essas fontes tinham razão e esses preconceitos são legítimos, ou então refutar esses preconceitos e perceber que, na verdade, esse passado da Belle Époque da Era de Ouro talvez sim existiu, mas para uma classe muito restrita. Ou talvez não existiu mesmo, e isso seja uma produção do imaginário romântico daqueles que estão no presente, tentando fugir da barbárie do seu presente e imaginando um passado de ouro. Ou então, simplesmente encontramos a Belle Époque por meio dos documentos e confirmando os nossos preconceitos. Bom, essa tarefa só pode ser uma tarefa feita por um historiador. Aqui, na nossa disciplina de História do Direito, para finalizar o vídeo, o que nos interessa é entender, então, que preconceitos não atrapalham a compreensão. Preconceitos são a condição de possibilidade da compreensão. E que o passado não está pronto para ser desengavetado e lido. O passado gera efeitos até hoje e gerou efeitos, e esses preconceitos que temos sobre o passado são preconceitos produtos dos efeitos desse passado, que continuam gerando efeitos. Nosso acesso ao passado precisa tomar uma consciência, a consciência hermenêutica, de que nós estamos no tempo e a tradição nos forma, e esse passado também está no tempo. A compreensão do passado também modifica-se. E a compreensão dos historiadores, a partir de seus preconceitos, também se modifica. Para a história do direito, ou para a interpretação do direito, Gadamer vai nos dizer, de um certo modo, a interpretação sobre o passado não é simplesmente uma tarefa de buscar aquilo que realmente foi, mas simplesmente, mais do que isso, nada de simples. É uma tarefa complexa de se perceber como alguém que, para entender o passado da história do direito, é preciso ter consciência que esse passado chega a nós por transmissão tradicional e que forma os nossos preconceitos, e que isso é a condição de possibilidade, mas não nos submete a entender o passado. Ele precisa também ser colocado em questão, mas não esquecendo-se desses preconceitos que nos formou, e sim tendo consciência deles e os testando numa tarefa circular de parte e todo. Aqui é uma herança de Schleiermacher, mas compreendida de uma nova maneira. Uma tarefa circular de conceitos, preconceitos e razão crítica, parte e todo, parte da compreensão do historiador, todo do passado. E essa tarefa circular, que é uma tarefa prática, em que
a lógica da pergunta que não termina se impera. A lógica da pergunta que sempre se faz ao texto e também a si mesmo sobre os próprios preconceitos. Essa lógica guia o acesso do historiador do direito a pensarmos o seguinte: qual é a história do direito do Brasil? É a história dos filhos ricos de fazendeiros que foram estudar em Coimbra, em Portugal, e que retornaram falando latim ou querendo falar latim, e influenciados pelo direito francês e alemão, dos povos germânicos, do Império Alemão? Ou é a história das sensibilidades jurídicas dos povos tradicionais indígenas, ou das comunidades quilombolas, ou do homem caipira, da mulher caipira? Qual é a história do direito? Bom, essas são histórias do direito. Também a nossa história do direito é a história de Coimbra, a história do bacharelismo. O que é preciso saber é que o que é preciso questionar-se, não saber, questionar-se, é se o nosso acesso a esse passado se dará então como se não estivéssemos já partindo de um pressuposto que a história do direito é a história das faculdades do direito que recepcionaram o direito europeu por meio de Portugal e de suas escolas de direito portuguesas, ou se o nosso acesso ao passado pode ser um acesso outro que não esse, que é o da história tradicional do direito brasileiro, como aquele produto do direito colonial. O que é importante saber é que o que nos foi transmitido até aqui faz parte dos nossos preconceitos. Nós temos uma tradição, mas ela não nos submete e não acessamos ela de modo neutro. O importante é questionar a si mesmo. O que é aquilo que me formou? E aquilo que me formou resiste à minha investigação documental? E essa investigação documental, qual é a história dela até aquilo que me formou, até aquilo que sou e até este momento em que questiono tudo? Quanto mais consciência tenho dessas formações, melhor o outro do texto aparece. A estranheza, aquilo que não sou eu, aquilo que não engole o texto, pode surgir. Quanto mais consciência eu tenho de quem sou e daquilo que me formou, mais consciência eu tenho daquilo que quer se mostrar no texto, nos documentos históricos. Por isso, nosso acesso ao passado precisa prestar contas à contribuição de Gadamer na hermenêutica filosófica. E talvez também questionar Gadamer e perceber que se trata de uma compreensão filosófica europeia.